Olá, queridas extensionistas, sejam muito bem-vindas. Aqui você vai aprender a dominar a técnica de extensão de cílios, a lotar a sua agenda de boas clientes, sendo referência na sua região e a ganhar bastante dinheiro com extensão de cílios. Meu nome é Andressa Botelho, eu já literalmente viajei o mundo para aprender extensão de cílios, já estou na área há 8 anos e eu vou te mostrar como a extensão de cílios é a profissão para quem quer ser uma mulher independente. A aula de hoje nós vamos falar quais são os 5 erros mais cometidos no volume russo e como você pode fazer para evitar eles e não passar sufoco. Fica comigo até o final dessa aula. A questão é o seguinte: o preenchimento, ele sempre, sem exceção nenhuma, ele sempre vai sobressair a quantidade de fios por leque, tá? Se você tá ali lutando para conseguir preencher, conseguir fazer um set, por exemplo, 6D, e você consegue preencher só metade dos fios. Se você faz um 4D em tudo, você vai ter um resultado imensamente superior a esse preenchimento que não foi de 100%, mas que tem mais fios por leque, tá? Então lembra sempre, tá? Quando a gente for trabalhar com densidade, o preenchimento ele é muito mais poderoso. E outra coisa, a gente vai falar sobre a espessura, que ela entra meio que no segundo erro, mas o que é muito importante você memorizar, tá? Então, primeiro de tudo, como eu falei, o preenchimento de 100% é essencial. Então, sem nem discutir esse tema, você precisa preencher todos os fios. Outra coisa que vai te ajudar, já que você não vai precisar trabalhar com 6, 7, 8D por fan, tá? E preencher 100%. A abertura do seu leque. Você não precisa de um monte de fios por fan para conseguir deixar cheio, mas você precisa controlar a abertura do seu fan. Então, a abertura do seu fan vai influenciar diretamente no resultado, na sua densidade, na densidade que você vai alcançar no resultado final, tá? Então, quanto mais aberto o seu leque, menos propício esse volume russo vai ficar a ser mais pretinho. Quanto mais fechado o seu leque, por mais que ele tenha 3 fios ou 4 fios, por mais que ele tenha poucos fios, ele vai conseguir promover muito mais densidade do que um 6D super aberto. Acredite em mim, se você pegar aqui 2 modelos, uma tá com 6D aberto e tem uma 4D fechado, essa com 4D que eu for fazer, eu consigo deixar mais cheio do que a 6D, por causa simplesmente da abertura do meu leque, tá? Então, a abertura, ela é muito poderosa. E por que ela é poderosa? Eu sei que você já tá cansada de escutar fulana, ciclana mostrando isso na palestra, né, no congresso ou no Instagram, não sei onde você já viu, mas é real isso. Então, por exemplo, quando você tem um leque super aberto, você vai ter muita luz passando. E quando você tem um leque mais fechado, você vai ter muito menos luz passando. E você vai estar apta a conseguir proporcionar um resultado muito mais cheio do que com o leque aberto, tá? Ah, Andressa, mas eu não consigo controlar essa abertura. Sabe por que você não consegue controlar essa abertura? Porque você está presa naquela situação lá que eu falei anteriormente, que você está tentando preencher ali o que você der conta, fazendo leque 6, 7, 8D. Então, esse é o problema. O que tem a ver? Você está tentando colocar tantos fios que está ficando difícil de administrar e você não está conseguindo organizar a abertura desse fan, tá? Então, quanto menos fios você utiliza, mais fácil é de você administrar essa quantidade de fios, formando um leque bonito e mais estreito, mais fechado, tá? Então, foca nisso. A partir do momento em que você foca no preenchimento de 100%, em menos fios por leque, você vai conseguir ter a habilidade de controlar essa abertura ali. Começa com 4D07 para você ver se você não vai conseguir um resultado muito melhor do que o que você está conseguindo atualmente. Preenchendo 100% e respeitando aqui a abertura ideal do fan, tá? Outra coisa muito importante é que você precisa não só controlar a abertura, mas manter a simetria. E a simetria é você sempre manter a quantidade, a distância a mesma entre cada fio, tá? Então, a distância que tem daqui até aqui tem que ser a mesma daqui até aqui. E é isso que configura um fan simétrico, tá? Então, é isso que faz o seu leque ser simétrico.
você ter a mesma distância entre cada fiozinho, ok? Então, esse aqui, digamos que é o número 1, meio que o preenchimento, né? Você abolir ali a crença de que você precisa de um monte de fios por fã para conseguir um resultado cheio, ok? Você não precisa disso. Segundo erro muito cometido no volume russo, tá? É usar espessuras muito finas, mas nas situações em que você não precisa delas. Não tem nada de errado em utilizar espessuras como 0.05, 0.04, 0.03, mas utilize-as quando for necessário, quando você precisar e não sempre. Na verdade, a maioria das vezes você não vai precisar utilizar espessuras tão finas. Na maior parte das vezes você vai precisar somente de um 0.07. Ele já vai ser suficiente para dar aquela densidade que você procura no volume russo. Okay? Então, o segundo ponto é usar espessuras muito finas. É um erro, tá? Usar espessuras muito finas. Por que eu falo que é um erro? E eu sei que vai ter gente que é fã de 0.05 e vai querer aqui me matar. Mas você não consegue um resultado cheio e com menos esforço, sem ralar ali para fazer um volume russo bonito, com o 0.05, tá? Com 0.07 a espessura, você vai conseguir um resultado muito bom. E existem até situações em que eu utilizo 0.10. Sim. Então, a minha teoria é de que quanto mais grossa a espessura utilizada no volume russo, mais cheio e mais denso o seu set de volume russo vai ser, tá? Então você não precisa de forma alguma de espessuras muito grossas. Uma coisa muito interessante é que vocês não têm noção, porque talvez não tenham pegado ainda para fazer, né, uma modelo ou uma situação assim, o quanto a crença, a percepção, a ideia de vocês vai mudar o dia que vocês pegarem uma modelo, preencherem 100%, fizerem leques estreitos com um fio de 0.07 de qualidade, porque a gente tem fios de 0.07 que parecem 0.05. Nesse caso ali, infelizmente você vai precisar de mais fios, porque aquele fio é de qualidade ruim, tá? Então, esse tipo de fio, na verdade, não tô julgando que ele é ruim, mas você vai precisar de mais fios para proporcionar a mesma densidade que você conseguiria com o mesmo 0.07 de uma qualidade superior, ok? É o que eu quero dizer. Com 4D, tá? Então, um 4D com fios, com fãs mais estreitos, preenchimento de 100% e leques 4D estreitos, vai conseguir um resultado muito cheio, muito denso, tá? Eu tenho alguns exemplos no meu Instagram que vocês podem dar uma olhada. Vocês podem ver que todos os meus trabalhos, a maioria deles, na verdade, que são bem densos, não passa de 6D. Eu acho que o máximo ali que eu utilizei para conseguir esse resultado foi 6D e muitos deles vocês conseguem ver algo bem denso com 4 a 5D. Então não precisa desse tanto de fio, não precisa desse sofrimento todo para fazer o volume russo cheio, tá? Esses são alguns dos segredos que vocês precisam, tá? Outra coisa que eu diria que é o terceiro erro muito comum dentro do volume russo é negligenciar os cantos internos. Muita gente acaba que acha que a cliente não vai dar importância, ou a própria profissional acredita que não tem importância, né, o canto interno ou o acabamento dele. Mas é muito importante e ele diferencia o seu trabalho. Se você tem a intenção de dar cursos, de ter alunas futuramente, isso é uma coisa que você tem que prestar atenção, você não pode negligenciar. As pessoas notam isso e elas querem aprender com você. Então, se futuramente você quer ter uma turma cheia de alunas, comece melhorando o seu trabalho agora. O acabamento que eu quero dizer no volume russo não é somente o canto interno, né? Ele tem vários detalhes ali que, pelo fato de ter julgado alguns campeonatos, eu ter sido jurada em alguns campeonatos, eu sei dizer e sei avaliar e sei aconselhar o que precisa ser feito para conseguir um acabamento bonito. Mas o canto interno, quando se trata de canto interno, é muito importante que você tenha pelo menos um preenchimento ali de 80% no canto interno, por mais que você não tenha conseguido preencher tudo. E eu vou dar algumas dicas para você conseguir fazer esse canto interno ser bonito, ter um preenchimento legal, com um acabamento legal e não grosseiro, tá? Porque é ele que vai ditar se o seu volume russo ele é delicado ou não, se ele tem um bom acabamento ou não, tá? Ele te diferencia das outras concorrentes, das outras profissionais, sem dúvida alguma, tá? Então, o canto interno, eu diria que o problema número 1 do canto interno é a distância.
Vocês não têm noção o quanto fica avacalhado um canto interno com cílios colados muito longe. Fica avacalhado em aspecto, quando você olha para os cílios, fica avacalhado também para a cliente, né? Porque fica desconfortável para ela. Quando ela sente aqueles cílios ali caindo, tombando para o lado, porque lembre-se, quanto mais longe você posiciona essas extensões, menos disciplinadas elas ficam, mais rebeldes elas ficam. Elas vão ficar virando para dentro, caindo, torcendo, entrando dentro do olho da cliente e ela vai ficar incomodada. Então, além do aspecto visual não ficar legal, essa questão vai ficar feia também, né? Não vai ficar confortável para a sua cliente, tá? Outro erro muito comum cometido no canto interno é a profissional começar com números maiores que 8. 8, eu diria que é a obrigação de todo mundo começar. Sem exceção. 8 eu ainda acho longo para começar no canto interno. Quando eu quero um resultado delicado, com acabamento bem feito, eu começo com 7. Às vezes já comecei com 5 milímetros para trabalho de campeonato, né? Mas se você quer um acabamento legal, por favor, comece com 8. Principalmente, essa dica nem é só para volume russo, tá? Para volume brasileiro também, não comece com números maiores do que 9, porque com tamanhos maiores do que 8, porque vai ficar desengonçado, não vai ficar bonito, tá bom? Então comece com 8. Outra coisa que acontece muito, né, com as lash designers, com as artistas de cílios, né, que é o seguinte, acaba colando esses tamanhos 9 que começam no canto interno, né, muita gente começa com o 9 ao invés do 8, elas colam eles com uma distância muito grande. Uma distância ali de, às vezes, 2 milímetros da pálpebra. Então, o que era para parecer 9, tá parecendo 11. Então, pensa você começar com 11 no canto interno. Muita gente não tem noção do quão longe aplica as extensões na cliente, porque simplesmente é uma questão de visibilidade. Se você não visualiza a raiz dos cílios da sua cliente, você não tem como fazer uma aplicação mais próxima da pele. Você nem sequer sabe aonde está fazendo a aplicação, a que distância está da pele. Então você precisa ter uma posição boa, a maca que a cliente estará deitada. Você precisa estar numa posição boa para que você veja com clareza a raiz dos cílios naturais da sua cliente, tá? Então, muito importante isso para você, principalmente no canto interno, onde é uma das áreas mais propícias a ficar virando, desengonçadas, incomodando a cliente de vocês, tá? Uma dica, né? Uma dica não, algo que eu lembrei aqui agora, que já aconteceu. Já aconteceu de alguns cursos, né? Algum curso individual, a aluna querer fazer um olho e eu fazer o outro. Beleza, sem problema algum. Lembro que um dia eu comecei, né? Fiz um olho do jeito que eu sempre ensino, com a distância de meio milímetro da pele, né, ou às vezes até um pouco menos, e a aluna fez um trabalho muito bonito, porém ela não respeitou a distância de segurança entre o cílio sintético e a pele, né? Na verdade, não é que não foi segura a aplicação que ela fez, é que ela usou uma distância muito maior do que a que deveria ser usada. E nós utilizamos um tamanho 13 milímetros. O incrível é que o resultado final foi como se o olho que ela fez tivesse sido utilizado tamanhos muito maiores do que o olho que eu fiz, né? Eu, lógico, orientei a aluna para conseguir fazer essa aplicação o mais perto possível, mas eu sei que não é porque eu falei agora, imediatamente ela vai mudar e vai passar a fazer da forma que eu ensinei. Não, é um processo que você se aplica dessa maneira, né? Que ela aplicava, que era muito distante. Eu sei que é algo que você vai ter que trabalhar porque precisa de você criar o hábito de visualizar melhor a raiz dos cílios da sua cliente, tá? Então, enfim, é um processo que vai levar um tempo até você chegar lá, até você conseguir mudar completamente essa forma de aplicar. Mas, no resultado final, não era óbvio para quem não entende de extensão de cílios, mas para quem entende, né, para nós que estamos na área, estava claro que parecia que um lado era 14 e o outro lado era 13, né, que um lado estava mais longo do que o outro. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você já usa tamanhos muito longos e você não coloca a distância mais perto, né, a distância mais curta entre a extensão e a pele da sua cliente, todos os cílios que você colocar
vão ter a tendência de ficar mais longos do que eles deveriam ser, né? Vão ficar mais desengonçados, menos disciplinados, porque você colocou muito distante da pele, tá? Então, isso acontece no meio do olho, em toda a área do olho, em toda a extensão do olho, mas vai acontecer principalmente no canto interno. E ela vai ficar muito mais evidente, porque os fios vão ficar indisciplinados, tá? E eu diria que isso é até mais grave, entre aspas, né, no volume brasileiro. Porque nós temos um fio no volume brasileiro que a base está aqui e a ponta está lá bem distante, né, da base. Ele se reflete lá na frente, um desse lado e um do outro lado. Então fica um pouco bagunçado, ele já tem esse aspecto mais bagunçado. E quando você aplica com uma distância muito maior do que deveria ser, ele fica ainda mais desengonçado, tá? Então é muito importante você prestar atenção nessa questão. Se você já tem a tendência de aplicar mais longe, encurta um pouquinho os cílios que você já vai notar uma diferença, ok? E tente sempre, né, exercitar a questão de aplicar mais perto da pele, tá? Meio milímetro é sempre a distância mais recomendada para você aplicar na sua cliente. O quarto erro mais cometido é usar a mesma curvatura para todo mundo. Gente, essa é triste. Por quê? Quando você utiliza a mesma curvatura para todo mundo, é como se você fosse um médico, a paciente chegou e você receita a aspirina para todo mundo. E para muita gente vai dar certo. Pode ser uma dor de cabeça, uma dor em alguma parte do corpo, que a aspirina vai funcionar. Mas para muitos casos, pode ser que não funcione. Pode ser que não seja simples assim, que o mais apropriado é, na verdade, uma outra medicação, uma abordagem ali um pouco diferente do que foi feita. A mesma coisa acontece com curvaturas. Não adianta você querer utilizar a mesma curvatura para todo mundo. Para muitas clientes, né, vai ficar legal, vai ser apropriado, mas para outras não vai ficar legal. Não vai ser a melhor escolha. O que pode acontecer, Andressa, se eu utilizar a mesma curvatura para todo mundo? Vou dar um exemplo. Chegou a sua cliente e a sua cliente tem os cílios todos para baixo. E você é uma profissional que só gosta de trabalhar com a curvatura C. Você não gosta de trabalhar com curvatura D, com cílios mais curvados, você acha que não agrada a sua cliente, não agrada o seu público, e você decide então aplicar a curvatura C naquela cliente que tem os cílios retos e para baixo. Ela virou para você e falou que quer cílios bem longos, e mesmo com a curvatura C que você decidiu utilizar, você utilizou os cílios mais longos. Você utilizou talvez ali um 14 milímetros. Você fez a aplicação ali do volume russo, gastou 2 horas e meia, por exemplo, e ao final do trabalho, lógico, a sua cliente achou legal o resultado, porque afinal ela não tinha cílios antes, né? Ela não estava, ela não tinha nada ali nos olhos, nada realçando o olhar. Mas você ficou insatisfeita com o resultado, não sabe por que os cílios não aparecem. Foi 14 milímetros que você utilizou e esses cílios não ficaram longos o suficiente. Eles não estão aparecendo, estão num ângulo estranho. Por que então que isso aconteceu? Você fica se perguntando se talvez você deveria ter utilizado um 15, já que o 14 não deu vista. E é simplesmente a questão da curvatura. Se você tem clientes que, por exemplo, têm cílios direcionados muito para baixo, você precisa utilizar uma curvatura mais acentuada. Por exemplo, a curvatura C, ela não iria solucionar esse problema nem a pau. Você ia precisar utilizar uma curvatura mais forte. Então, a curvatura D, ela seria o mais apropriado para essa cliente para redirecionar esses cílios dela, né? Para levantar ali tudo que estava para baixo. Se você utilizasse a curvatura D, você veria o olhar dela levantar muito mais. E sem precisar, claro, utilizar tamanhos muito longos, né? Como, por exemplo, um 14. Então, a questão da curvatura apropriada, ela é muito, muito importante. E a mesma coisa serve para o contrário, né? Para caso a sua cliente chegue e ela tem os cílios muito curvados. Se ela chegou, ela tem os cílios muito direcionados para cima e você, por exemplo, é uma profissional que tem a tendência de utilizar a mesma curvatura para todas e gosta de utilizar a curvatura D. Você se esforçou ali 2 horas e meia, 3 horas para fazer o volume russo dessa cliente e quando terminou o resultado, quando terminou os cílios, ficou bonito, você gostou, a cliente achou legal porque ela não tinha cílios antes. Mas você nota alguma coisa errada ali, você não sabe o que aconteceu. Os cílios tá parecendo um canudo e você não sabe o porquê. Então, é justamente isso.
você precisa individualizar o tratamento, a escolha da curvatura com base na cliente. Não significa que você tenha que ter todas as curvaturas presentes no mercado, J, C, B, CC, D, L, não. Mas se você já tiver duas diferentes, já vai, assim, resolver a maioria dos seus problemas. Então é importante você saber que se a sua cliente tem cílios direcionados para cima, você precisa utilizar uma curvatura mais reta, menos curvada, para evitar esse aspecto meio que de canudo, né? Muito curvadinho. E se a sua cliente tem os cílios direcionados para baixo, se esses cílios são para cima, utilize menos curvado, e se eles são para baixo, evite usar cílios mais retos, utilize cílios mais curvados, ok? Então, se ele é para baixo, vamos curvar. Se ele é para cima, se ele é direcionado para cima, vamos utilizar uma curvatura mais reta, tá? Então aqui eu dei meio que uma receita de bolo, mas é importante você avaliar cada situação, porque muitas clientes, às vezes, têm uma variação de direcionamento dos cílios naturais, né? Eles podem não ser o tempo todo, né? Do canto interno até chegar no canto externo, para cima ou para baixo, né? Eles, às vezes, são para frente e depois para baixo, ou para frente e depois para cima, depende da situação e cada um tem que ser analisada. Mas é justamente esse o motivo pelo qual, às vezes, você utiliza uma curvatura e não está satisfeita com o resultado, tá? Com um resultado estranho, provavelmente é porque você deveria testar outra. Então, eu aconselho as alunas a terem, por exemplo, uma curvatura C e uma curvatura C e uma D, ou uma CC e uma D, mas nunca utilize a mesma em todos, tá? Porque isso pode ser um problema. A não ser que você, por exemplo, escolha utilizar uma curvatura CC, digamos que ela é um pouco mais universal, que ela funciona para a maior parte das clientes, né? Lógico que se você usasse em algumas situações uma D ou a C ficaria até melhor, mas ela tá ali meio que no meio do caminho e ela vai ajudar bastante, tá? Essa escolha ali a não ser desastrosa, né? A ser legal ali pro que a sua cliente precisa e pro que ela quer. O quinto erro mais comum cometido no volume russo é simplesmente não treinar, nunca melhorar a qualidade dos seus fãs, tá? Então, o seu volume russo, o resultado final do seu volume russo, do seu set de volume russo, ele vai depender da qualidade individual de cada fanzinho, tá? Então, quando você melhora ali, que seja 60% dos fãs que você fez em relação aos sets, né, ou aos fãs que você fazia antigamente, você vai ver uma melhora muito grande no seu resultado de volume russo, tá? Muita gente acha que não precisa treinar, que simplesmente marcar as clientes, a cliente chega, faz o procedimento e ela vai embora. E é esse o motivo pelo qual você não está crescendo, né? Se você sente que você está se esforçando, tá estagnada, não consegue melhorar o seu volume russo, tem alguma coisa errada aí. E eu tenho certeza que o treino, ele nunca vai ser demais e ele sempre vai ajudar em qualquer dificuldade que você esteja tendo dentro da extensão de cílios. Não só no volume russo, né? Em qualquer técnica. Então, eu aconselho que, por mais que você tenha alguma experiência já em volume russo, estou fazendo há muito tempo volume russo, já faço há 5 anos, o treino nunca é demais. Até hoje, eu treino ainda o volume russo às vezes. E eu estou fazendo cílios já há 8 anos. Então, é importante você treinar para, aos poucos, você ir caminhando nos degraus da melhora do seu fan, da melhora do seu volume russo, tá? E eu não ia desenhar, mas eu decidi que agora eu vou desenhar aqui o que seriam esses degraus, né? Então, primeiro você tem aqui, eu acredito que uma das primeiras coisas que você consegue evoluir na montagem de fãs é a simetria, tá? Então, a simetria, a gente falou aqui, uma das coisas que fazem você ter mais simetria é sempre manter a mesma distância entre cada fio, tá? Então, digamos que esse seja o primeiro degrau ali de uma montagem de fãs bem feita, tá? De um fã bonito também, tá? Então, simetria é muito, muito importante. Outra coisa que você vai melhorar com o tempo, tá? É o controle. Daqui a pouco eu vou desenhar uma escadinha. O controle da abertura. Controle da abertura. O que é essa questão de controle da abertura? É você decidir fazer estreito e fazer sempre fazer esses fãs sempre estreitos ou sempre abertos, se você tenha decidido fazer eles abertos, tá? Então, controlar e não simplesmente jogar o fã do jeito que ele veio ali,
que saiu, você vai lá e aplica. Não. Sempre controlar, né? Para você fazer as coisas com intenção. Se você quer um set denso, então vamos trabalhar para ter ele denso, né? Vamos conseguir controlar essa abertura de fãs, porque ela é um fator importante para deixar o seu leque mais denso, ok? Então esse é um outro degrau. Outro degrau aqui também muito importante é você conseguir ter uma consistência na quantidade de fios, tá? Na quantidade de fios que você utiliza. Mas digamos que antes disso, tem um outro degrau aqui que eu esqueci de colocar, que é a qualidade da base. Então você precisa treinar para você conseguir ter uma base mais bonita, né? Uma base mais consistente. Então, por exemplo, o que é uma base ideal? Uma base ideal é 30% do seu fan, o comprimento dele ser essa base. E sempre, claro, ter a base, os fios aqui sempre alinhados, tá? Eu sei que muita gente faz a montagem de fé no dedo e desnivela um pouco esses fios, né? Uns ficam mais altos que os outros. Mas é importante você treinar, fazer com que todos eles fiquem no mesmo nível, porque isso vai dar diferença, tá? Se um fica muito mais alto que o outro, o comprimento do seu fé já muda, já fica desalinhado, já fica estranho. E se você fez isso um ou dois fios, em um ou dois fãs ali no seu set inteiro, tudo bem. Mas se você faz isso toda vez, isso vai se refletir num resultado não muito alinhado, tá? Então isso vai fazer diferença ali no montante. Então, a qualidade da base, ok? Outra coisa muito importante é a consistência do seu fan na escolha da quantidade de fios. Então, se você decidiu que o seu set vai ser 5D, é muito importante que todo fan que você faça seja 5D. E escolha se você vai ter alguma variação. Ah, vai ser de 4 a 5D. Então, não permita colocar um fan 6D do nada ali. Não tem nada a ver, vai provocar sombras no seu volume russo e não vai ficar legal. Então, consistência, tá? Consistência da dimensão, digamos. O que é dimensão, Andressa? Dimensão é a grandeza de um volume, por exemplo, né? De um volume russo, no nosso caso, ali trazendo esse conceito de dimensão para nossa área. Seria, por exemplo, se você tem 2D, a dimensão 2 fios por leque, né? Por leque ou por fio natural. 3D, 3 fios por fio natural. 4D, 4 fios por fio natural, né? Então, essa é a dimensão. E a consistência na dimensão significa que você vai em todos os fios naturais que você for aplicar ter a mesma quantidade de fios. Então, essa é uma consistência. E digamos que, como muitas coisas na vida, você não precisa estar perfeito para começar. E você não vai estar. Quando você começar a fazer o volume russo, não precisa se cobrar todas essas coisas aqui da escadinha que eu falei, que é um degrauzinho por cada vez. Você não precisa querer estar aqui e pular para cá. Você não vai conseguir imediatamente. Você vai conseguir eventualmente, mas não imediatamente. Você não precisa se cobrar isso e ficar louca e, se não der certo, fazer esse volume russo ou esse fé, né, desse jeito, que você vai surtar e vai desistir. Não. Caminhe aos poucos, você vai chegar lá, você vai melhorar, mas saiba que se você está fazendo volume russo já há 6 anos, há 5 anos e você não chegou em nenhum desse degrau, saiba que você está errando, que você precisa melhorar. Se você quiser atingir o seu potencial máximo ali, né, na sua área, se quiser principalmente ter alunas, dar cursos, né, para você passar essa informação para elas, para você ajudá-las a conseguir um volume russo perfeito, um volume russo alinhado, né? Saber, por exemplo, como faz um cílio de campeonato, né? E trazer o melhor resultado ali que você pode para seus clientes, com um mínimo de esforço, né? Não ficar ali tentando fazer um 6, 7, 8D na cliente para tentar um resultado cheio quando você não precisa disso, né? Simplesmente começar do começo, menos fios, não precisa de um 6D, começa treinando aqui a simetria com um 3D, treina a simetria ainda, controlando a abertura, treina o controle da abertura ainda com 3D, faz tudo com menos fios, você não precisa desse tanto de fio, gente. Pô, fica desesperada achando que mega volume e volume russo precisa de ter trocentos fios por leque. E às vezes fica até desanimada, porque claro, é impossível quase administrar esse tanto de fios, né?
administrar de forma correta, porque a gente não quer entregar um FEM bagunçado. Um FEM bagunçado, 2, 3, 4, 5, 200 FEMs bagunçados ali no olho da cliente, não tem como dar um resultado organizado. Vai ficar um resultado estranho, não vai ficar bonito. Então, desde um pouquinho, tenta fazer certinho, tenta fazer direitinho, treinar e aperfeiçoar a sua montagem de FEMs com o tempo. Se for preciso treinar, que treine, Tira ali 10, 15 minutinhos do seu dia para poder melhorar o treino, para você descobrir outras técnicas de montagem de FEMs, tá bom? Eu sempre estou treinando, eu adoro fazer leques, eu adoro sentar, escutar alguma coisa e treinar a montagem de FEMs. Eu ainda faço isso, fazem 8 anos que eu estou trabalhando com extensão de cílios, Eu gosto de fazer isso. E se você tem alguma dificuldade em montar FEMs, escreve aqui nos comentários, porque eu já vi de tudo, eu já ajudei todos os tipos de aluna, eu já vi todas as dificuldades que você possa ver como professora. Vai ser um prazer para mim te ajudar, eu sei que você vai conseguir, só depende de você. Só depende de você treinar, vai ser um prazer te dar orientação também, tá? Assim como eu dou para as minhas alunas, que eu ajudo elas a conseguir resultados incríveis, tá bom? E somente com esforço, com o seu treino, isso vai ser possível. Bom, só depende de você. Toda terça-feira, às 8 horas da noite, eu estou liberando aulas para vocês, aulas profundas, para ajudar vocês a atingir o maior potencial que vocês possam ter dentro dessa área de extensão de cílios. É sempre um prazer poder ajudar vocês, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Comenta aqui o que você achou, se você tem alguma dúvida sobre o volume russo, sobre esses erros, que eu comentei. Se você já cometeu algum deles também, se você está lutando atualmente, está com dificuldade no meu canto interno, está sendo difícil para mim, comenta aqui, eu quero poder te ajudar, tá bom? Eu vejo você na próxima terça-feira às 8 horas. Obrigada por ter assistido e participado, é sempre um prazer ter você aqui comigo. Um beijo!